Cananda tão jovem, já com filhote, Cananda. Tá chamando de mãe ali? É só a cara de novinha. Ai, que bom, que bom. Gente, então vamos começando mais uma reunião aí do nosso grupo de estudos, tá? Clima escolar, educar em direitos humanos. Hoje é dia 22 de junho, estamos começando mais uma reunião aí, a reunião de número 3 dessa jornada de número 2, onde vamos falar sobre o letramento racial crítico, tá? Entre as nossas reuniões do grupo de estudos. Agora, vamos falar sobre os olhares que conectam. Então, sua presença ativa fortalece a participação no GE. Então, é interessante vocês estarem com a câmera aberta, dessa forma vocês garantem a presença de vocês. E também lembrando que ele fortalece nossas relações humanas, nosso convívio humano aqui é melhor identificado com as câmeras abertas. Eu consigo visualizar vocês mais claramente e vocês conseguem me visualizar. E lembrando que nós temos como artefato mágico o uso do computador. E ele vai favorecer as relações que nós temos intrínsecas no nosso nossas atividades referentes ao GE. Temos hoje RAF, temos hoje postar link, então sempre é bom estar com o computador. Nossa agenda do dia, acolhimento 5 minutos, saberes em ação 20 minutos, na prática, troca de saberes 40 minutos, registro de acompanhamento formativo 10 minutos, síntese final, saiba mais 5 minutos. Vamos falar agora sobre o cronograma da jornada. Letramento racial críticos, reunião parte 1, hoje, parte 2, semana que vem, reunião 4. Reuniões 5 e 6, tentáculos do racismo. Reuniões 7 e 8, educação antirracista. Reunião 9, educação escolar quilombola. E reunião 10, feed e compartilhamento das ações referentes à jornada. Objetivos da reunião de hoje. Edeno, você pode ler para nós, por favor? Posso ler. Refletir criticamente sobre as relações raciais e os processos históricos de racialização na sociedade brasileira, bem como seus impactos no ambiente educacional. Desenvolver habilidades práticas que possibilitem a inclusão, a diversidade e o respeito à identidade étnico-racial no ambiente escolar. Perfeito, obrigado. Muito bom aí. Muito boa a leitura aí. Então, para vocês irem acompanhando todos os objetivos da reunião de hoje. Vamos falar agora nosso acolhimento. Acolhimento, eu ouvi o trecho do relato de Bárbara Carini, professora e escritora que idealizou a Escola Maria Filipa, Escola Afro-Brasileira, sobre a qual ela fala no vídeo a seguir. Bom, você criou a Escola Maria Filipa, em Salvador. Como é essa escola? Ah, uma escola massa. Escola muito bacana. É uma escola para todo mundo. Não é uma escola só para negros, é uma escola para crianças. É uma escola para todas as crianças, Duda, acessarem as suas potências e não serem coadjuvantes ou espectadores da potência do outro. É perceber que o mundo é composto por um bocado de gente diferente. E que todo mundo tem que se celebrar na cultura. Todo mundo tem que se reconhecer num livro didático. Todo mundo tem que acessar memórias, histórias do seu povo que sejam, ó, porretas, né? Então, a Maria Filipa faz isso com as crianças indígenas, com as crianças negras, com as crianças não negras, né? Com as crianças, enfim, brancas. Todo mundo se vê bacana, todo mundo se vê bem. E, além disso, a gente acessa a potência do outro. Olha como é bacana. Olha como é bacana crianças brancas saberem que pessoas negras também foram reis, foram rainhas, foram cientistas, foram juristas, né? Construíram muitas coisas, descobriram, produziram muitas coisas, né? Porque aí a gente humaniza o outro. A gente se sente todo mundo gente. Aí acaba com essas coisas de racismo na escola, de ficar xingando o outro de macaco, de ficar criticando o cabelo do outro. A gente deixa o outro simplesmente ser ele e viver com liberdade. Você foi Lindas palavras, né? Como que é importante, né? As palavras que refletem essa, como que ela
descreve de uma maneira leve como que é a escola que ela idealizou, tá? Então, vamos seguir agora. Bárbara Carini destaca a importância de perceber que o mundo é formado por um bocado de gente diferente e que todo mundo tem que se celebrar na cultura. A partir disso, reflita em sua trajetória no ambiente educacional, seja como estudante ou como profissional. A diversidade étnico-racial foi celebrada? Se sim, de que modo? Por que é importante não apenas respeitar, mas celebrar a diversidade étnico-racial no ambiente educacional? Então eu convido aí quem quiser falar e quem não quiser falar, responder no chat sobre essas duas perguntas aí que estão permeando nossa discussão. Pode falar, Priscila, sinta-se à vontade. Bom, respondendo aqui, né, como estudante, eu acho que foi pouquíssimas vezes, ou praticamente nada, assim, que eu vi abordando essa questão, seja trazendo histórias da cultura afro-indígena ou a questão da religiosidade, tanto no ensino fundamental como durante a universidade. Muito pouco mesmo. Assim. E como profissional, durante boa parte, eu sou professora há 20 anos, né? Estou completando 20 anos agora em 2026. Como profissional também, eu sinto assim, que isso foi muito falho por um bom tempo na minha jornada. Né? O que ajudou me ajudou, né, a perceber que era uma falha na minha atuação como professora foi quando eu comecei a participar da equipe multidisciplinar da minha escola. E isso foi em uma escola pontual, porque em outras escolas não tinha equipe, ou se tinha, não foi falado, não era mencionado. Então, essa escola que eu atuo agora já vai fazer, acho que 12, 13 anos que eu trabalho lá. Então, é uma escola que realmente tem a equipe multidisciplinar ativa, né? Participa com inúmeras atividades, inúmeros projetos. E foi a partir daí que eu comecei a ter um olhar voltado para a educação antirracista, por exemplo, ou para pesquisar sobre cultura indígena de uma forma mais profunda, cultura negra, seja de qualquer questão, né? Tanto dentro das artes, que é a minha área da arte, como na literatura, ler muito, né? Ler escritores indígenas, ler escritores negros, mulheres negras. Então, isso começou a abrir, assim, expandir um pouco a mente, sabe? E a partir disso, desse estudo, que foi uma coisa assim, que a equipe me ajudou, mas daí também tem uma questão da gente ter os grupinhos de professores, funcionários, que vai meio que dando, né, dicas, vai trocando ideias, e a gente tem um grupo que, então, sempre atua ao longo do ano, não só também em datas específicas, mas demorou um tempo, assim, para a gente ter essa consciência e colocar ela em prática. E ainda hoje, eu sinto, assim como outros colegas meus, uma dificuldade, uma resistência por parte de algumas pessoas em trabalhar. Seja não porque eu não quero, mas por sentir assim, eu não consigo implementar isso dentro da minha disciplina. Eu não consigo trazer esse assunto, trazer a cultura indígena ou a cultura afro para, sei lá, para a área da matemática, para a área da ciência. Eu sinto assim uma resistência às vezes em algumas áreas, né? Geralmente não, desculpa se eu estou acertando alguém, mas da área de exatas, né?
na parte de humanas, assim, eu sinto que tem a galera já tem essa liberdade, uma facilidade, talvez, em trabalhar com esses assuntos, né? Mas é algo assim que a gente está desenvolvendo ainda, que a gente está tem muita gente, né, que está chegando, que tem que aprender, e a gente está aprendendo toda hora, né? E todo ano a gente tem os nossos desafios. E só por questão, né, para trazer um ponto, assim, da semana passada, que rolou, né, uma discussão acerca de que os professores, nós, os funcionários, também têm que ter esse olhar de empatia e de cuidado. Isso, eu fiquei pensando muito nisso, assim, ao longo desses dias, e eu acho que também está dentro da equação a gente trazer a empatia ou esse olhar voltado para os professores, pensando que a gente também está numa posição, às vezes, de vulnerabilidade, no sentido que, vamos pensar assim, a gente vai trabalhar, então, com o ensino antirracista, a gente vai trazer ali a questão da cultura, e a gente vai mexer em assuntos espinhosos. E dependendo de como a gente mexe com esses assuntos, a gente acaba sendo punido e perseguido, né? Hoje mesmo eu estou vendo, tá voltando uma história que rolou em novembro do ano passado na internet, de uma situação de um pai, ele não gostou de uma cena, de uma imagem de Yansan, por exemplo, que estava no mural da escola. E ele rasgou e, por acaso, ele era polícia, né, policial militar lá em São Paulo, e ele acionou depois a PM. Tá rolando no Instagram bastante isso. E daí mostra ali a ação dos policiais meio que coagindo a diretora. Então, veja, a escola está tomando atitudes aqui para celebrar a diversidade, para falar, para ensinar, para trabalhar essa questão de valorizar a cultura, de trazer o pertencimento, e por conta disso ser transformar pessoas ou buscar transformar pessoas menos racistas. E aí alguém da comunidade vai lá e aciona a equipe da direção, professores. Como a gente lidar com isso, né? Eu fico pensando assim, se fosse eu nessa situação, eu estou fazendo um mural lá sobre os orixás e, de repente, eu sou jogada na internet como se eu fosse uma doutrinadora. Como que seria a minha cabeça depois disso, ver um monte de gente me xingando e tal? Então, eu acho que cabe também, semana passada uma professora falou para a gente ter esse olhar empático, né, com os professores, eu acho que cabe daí nesse sentido. Como que a gente se fortalece, como que eu posso me sentir fortalecida para atuar dentro desses temas que vão tratar de questões espinhosas, para lidar com esse tipo de público, que às vezes não vai aceitar, né? Então, eu já estou respondendo aqui essa questão do acolhimento e já trazendo algo para a gente pensar também, né, futuramente, para conversar. Que é isso, desculpa, gente, demorei. Tive um podcast aqui já. Não, falou bem. Parabéns, Priscila. Muito boas suas colocações pertinentes à reunião, à discussão aqui. E é complicado, né? Porque envolve crenças ali. Como que você vai afetar a crença de uma pessoa, sendo que ela acredita naquilo? Então, se ferem as suas crenças, você também não vai gostar. Então, é complicado, bem como você colocou ali, é complicado. E daí, sempre é a questão da maioridade, quem está em maior número, quem está em superioridade perante a sociedade, se acha o dono da verdade, e isso é um problema. Então tem que atingir as minorias, atingir todos os povos, todas as etnias, com as suas crenças, seus valores, sua tradição, sim. Então é bem complicado isso. Vamos continuar aqui então. Contribuições aqui, ó. A Nilceia, ainda de forma superficial, teria que ser trabalhada desde o primeiro dia de aula, mostrando as riquezas dos povos originários africanos. A Marcelene, como estudante, muito pouco ou quase nada. É verdade, né? Como profissional, a partir da lei da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena, começamos a realizar mostras culturais sobre essas temáticas. Infelizmente, teve que ter uma lei para nos colocar, né, a par. Muitas das vezes é isso que é feito, infelizmente.
a Cleusa, celebrar a diversidade e valorizar e entender que todos nós podemos colaborar e construir uns com os outros. A Dinara falou, isso é de um sei. Pode falar, Heleno. Então, no meu colégio, trabalhado, para falar a verdade, só no dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Aí tem uma semana que trabalho, depois, fora isso, não é trabalhado, não. Eu não vejo isso. O que é discutido ali é justamente que ele é um dia para pode ser celebrado, um dia de celebrar a diversidade, mas ele deve ser realizado as ações durante todo o ano letivo. Então, quando fala ali desde o primeiro dia, está corretíssimo. Desde o primeiro dia devem ser feitas ações que devem desencadear reflexões, que devem talvez ter como culminância o dia 20 de novembro, o próximo do dia 20 de novembro, na semana da cultura afro-brasileira e indígena lá. Mas ele não deve ser realizado só por realizar num dia do ano, 366 dias, 365 dias, um dia você usa com isso. Todos os dias, tudo é dia de não valorizar a cultura afro-brasileira indígena. Isso é bem complexo de ser realizado. Agora eu vou pedir para os colegas, vamos ver quem vai ler. Vamos lá. Agora eu vou pedir para alguém ler. Andréa, você pode ler para nós? Boa noite, me ouvem bem? Sim. Posso sim. Saberes em ação. A valorização da diversidade transcende a escolha individual. Valorizar a diversidade é orientado pela competência 9 da BNCC, como vimos na reunião 2. Nessa mesma perspectiva, voltadas especialmente para as identidades negras e indígenas brasileiras, as leis 10.639/03 e 11.645/08 estabelecem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de todo o país. Vai comentar agora? Continuo. Pode continuar. Tais legislações resgatam saberes ancestrais e constituem políticas reparadoras diante do histórico de colonização, escravização e marginalização de povos africanos e originários. Na seção Saiba Mais, apresentamos marcos legais que evidenciam o histórico de exclusão social e as barreiras educacionais enfrentadas pela população negra no Brasil. Então, gente, aqui dos últimos slides, é interessante vocês refletirem sobre o ambiente educacional brasileiro, sobre, muitas vezes, ao longo da nossa educação, nossa formação enquanto estudantes, seja das séries iniciais, ensino médio, ensino superior. E isso se reproduziu por muitos anos, como colocado pelos colegas no chat, se reproduziu muito a questão da cultura e intelectualidade eurocêntrica, valorizando como uma cultura, uma identidade que só poderia ser valorizada como única a ser valorizada. Então, é interessante que vocês reflitam sobre uma outra pergunta, então. Será que nosso componente valoriza a formação do conhecimento de forma plural, com o pensamento de várias etnias? Será que o meu componente consegue ter essa valorização? Respondam aí no chat. Aguardando a resposta de vocês, gente. Ó, a Clarice diz que sim. Componente de arte, sim. Que bom. Daqui a pouco a gente vai falar justamente que tem alguns componentes, como bem falado ali pela Priscila, tem alguns componentes que têm mais facilidade de flutuar, né, sobre alguns assuntos, inclusive sobre esse. Todos os componentes podem valorizar, verdade.
Sim, na química fala a contribuição dessas culturas nos alimentos, agricultura. Verdade, sim. Na parte de ornamentação, né? Na parte de vestimentas, tudo mais também, colorido. Meu componente, sim, porém tivemos redução de aulas e fica cada vez mais apertado o tempo para dar conta de tudo. Esse é um agente limitante, realmente, Marcelene. Infelizmente temos que lidar com isso. A Cleusa, sim, geografia. Ele não está perguntando como, que fique bem claro, ele está perguntando se consegue, né? Então vocês responderam ali, obrigado pelas contribuições ali. Então consegue, sim. Vocês já têm meios. Daqui a pouco vamos perguntar que meios que vocês usam para fazer isso. Daqui a pouco surge durante a reunião a outra dúvida, que é de que forma. Ó, o componente de química e ciências abrange pouco. A gente não consegue ter uma abrangência tão grande, talvez, porque a gente tem conteúdos que não permeiam isso a cumprir, né? E a gente tem que cumprir uma matriz de conteúdos também. Mas a gente consegue, sim, consegue cumprir esse conteúdo em algum momento, tá? As relações desse conteúdo com as relações étnico-raciais. E a Andrea, sim, consegue. Tá bom. Aqui também, gente, língua portuguesa, sim, língua portuguesa é uma maravilha, né? Dá sempre para poder nortear. Aqui a lei 10.639 aponta alguns conteúdos da história e cultura afro-brasileira ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Então fala que deve ser no âmbito de todo o currículo escolar. Mas a gente sabe que tem algumas áreas que são mais que atendem melhor a essa especificidade, que é a parte de artes, literatura e história brasileira. Tá? Então, envolvendo língua portuguesa, história e arte. E outras perspectivas são necessárias ao longo da história do nosso país e dos sistemas de educação construídos, como a história, cultura e identidade dessas populações, para a valorização destes, pois foram apagadas ou inferiorizadas as marcas da cultura afro-brasileira e indígena ao longo do tempo. Tá? Agora vamos falar sobre os saberes em ação. Para discutir os saberes em ação, vamos pedir para Elisângela, você pode ler para nós? Elisângela, será que a Elisângela está presente aí? Está atenta? Daliana, você pode ler? Professor, não posso não. Tá bom. Daliana, você pode ler para nós? Está todo mundo com problema de rede aí, essa chuvarada aí. Quem que ligou o microfone? Não foi a Daliana. Cristina, você pode ir para nós? Posso, professor. Faz favor, então. Quando se apresenta a necessidade de implementar as leis 10.639/03 e a 11.645/08, é comum alguns professores alegarem que suas disciplinas são neutras, abstratas e universais, o que torna o encaixe da história e cultura afro-brasileira e indígena um grande desafio. De que forma professores de diferentes componentes curriculares podem trazer abordagens e conhecimentos que integrem história e cultura afro-brasileira ou indígena aos seus componentes curriculares? Aqui é para nós refletirmos sobre alguns componentes, como que eles podem fazer as relações étnico-raciais, como que eles podem compreender. Agora, eu perguntei se tinha uma relação. Agora eu quero que vocês coloquem, deixa eu ver se é esse momento já. É esse momento. O momento onde que vocês devem colocar ali qual é
a relação que vocês veem, então qual é a relação aonde vocês têm ações étnicas para ter ideias, mesmo para a gente criar um hall de ideias. Como que eu posso trabalhar as relações étnico-raciais, tá? A valorização da identidade, da cultura afro-brasileira e indígena no meu componente. Quero que vocês coloquem como agora, como, tá? No chat. Ou abra o microfone e fale, tá? Uma coisa ou outra. Tô acompanhando aqui atentamente o chat. Vou colocar alguns exemplos meus, por um exemplo. Eu já trabalhei em física. Em física, eu fiz, por um exemplo, a valorização da astronomia perante os povos originários, os povos indígenas, aos povos africanos, como que eles viam a questão astronômica naquele momento. Era um viés que estava relacionado ao conteúdo e estava relacionado ao cientificismo, né? Em química, como a professora relatou ali, eu já trabalhei, por um exemplo, tinturas e a importância disso para os povos afro-brasileiros e como construir essas tinturas e como que eles construíam algum tempo atrás. Trabalhei já culinária, tanto afro-brasileira quanto indígena. Então, é interessante, dentro da química, dá para nortear, dá para ir bastante para esse lado de experimentos, por exemplo, né? Bora lá. Cleusa, trechos de filmes e documentários, alunos interagem bastante, que legal. Elisângela, Óleo de Dendê. Clarice, eu já trabalhei em inglês, Nelson Mandela, eu entrei atrasado, beleza. Elisângela, especiarias, muito bom trabalhar em especiarias. Teve no outro grupo, na outra curso que eu fiz agora, logo mais cedo, o pessoal comentou bastante a questão da feijoada tradicional, pelo visto, em alguns colégios. A Nilceia, em História, o tema é bem amplo, porque você pode trabalhar em todos os anos. O Edeno, vou começar a evidenciar os cientistas negros ao longo da história. Em português é possível trabalhar textos, lendas e obras de autores afro-brasileiros e indígenas, Cananda. Realmente, a língua portuguesa é maravilhosa, né? Riquíssima, né? Elisângela, mandioca brava. Tem que tomar cuidado com mandioca brava. Andréa Vilar, na língua portuguesa, independente do conteúdo, é possível inferir textos com diversos gêneros sexuais para discutir sobre a temática em questão. Maravilhoso. Cleusa, danças e música. A arte é maravilhosa também, né? A Dinara, só na gestão, mas na escola da tua escola de professora de artes e ciências usam plantas para criar tinturas e fizeram cartazes coloridos com esse material. Sim, justamente. Eu também já fiz isso em química. Cristina Maria de Almeida Conde, leitura de textos de autores negros e indígenas. A Dinara, fizemos na Pai Feijoada também. Cristina, contos, poemas, crônicas, romances e textos de opinião. A Cleusa, em geografia, também dá para trabalhar a relação com a natureza. A Marcelene, em geografia, quando trabalha demografia do Brasil, do 7º ano. Demografia. Outros anos, quando trabalha os aspectos culturais, festas, danças, culinárias. A Priscila, trabalhar personalidades afro-indígenas dentro da sua perspectiva da área. Respectiva área, interpretação de charges, pinturas, desenhos, interpretação de poemas, letras e música, produções artísticas inspiradas na cultura afro-brasileira e indígena. A Rosane, matemática, jogos africanos, Mancala. Pode falar, Zelânia. Professor, eu tive uma experiência com a cultura dentro do estudo de crônica. Tem uma crônica que eu não sei se vocês conhecem, acho que todos conhecem, que chama A Última Crônica, que retrata a vida de uma família negra num barzinho da cidade. Eu não me lembro se é do Rio de Janeiro. O professor encanta os alunos quando fala que era o aniversário da menininha, da negrinha, que ela tinha um laço de fita na cabeça. É maravilhoso. Os alunos queriam até fazer um teatrinho sobre isso. É um texto lindo, que a pessoa entra num barzinho, num boteco, e ele está ali
pensando no que ele escreveria. E ali, no caso, entram 3 pessoas negras, o pai, a mãe e uma menininha. E a mãe mexe na bolsa, num barzinho, numa mesinha do fundo do bar, e o pai vai lá no balcão e pede uma fatia de bolo. E eles colocam uma velinha e cantam parabéns para a menininha. Só eles, o pai meio envergonhado, olhando dos lados. Dali o autor tirou a última crônica dele, que foi naquela noite. Professora, é linda, linda, os alunos vibram com essa crônica. Retrata muito bem a família do Brasil, que mais? A cultura brasileira, a nossa cultura, a tradição, o povo, o povo tentando não ser discriminado, né? Por isso eles sentam na mesinha do fundo do bar, mas é muito linda. Isso aí foi mais de semana trabalhando. Lindo. Perfeito, lindo, lindo, lindo. Assim, ótimas ideias que vocês colocaram aqui, ó. A Maria Aparecida, sou da língua portuguesa, penso que na literatura, com escritores e personagens, escritora paraense Samara Rosa, perfeito. Ótimas dicas que vocês colocaram aqui para um hall de implementações aí para os colegas, aí pensando nas implementações também, né? Quantas relações que nós temos aí de vários componentes que dá para trabalhar aí. As relações étnico-raciais, pensando-se já na implementação. Saberes em ação. Agora, vamos para a próxima leitura. Vamos ver. Luciano, você pode ler para nós? Oi, posso sim, peraí. Sabores em ação. Integrar a história e a cultura afro-brasileira e africanas ao ambiente escolar pode ser desafiador. No entanto, são práticas necessárias em uma sociedade em que os saberes da população negra foram estigmatizados e o racismo ainda é uma violência a ser combatida. Nesse sentido, enquanto cidadãos e educadores, devemos desenvolver letramento racial. Você sabe do que se trata? Letramento racial é o processo de desenvolver a consciência crítica sobre questões relacionadas à raça, etnia e racismo, compreendendo as estruturas que compõem esse racismo em nossa sociedade. Agora chegamos à parte mais densa de estudo referente ao letramento racial crítico, tá? Então aqui é interessante vocês encontrarem o que é o letramento racial crítico. É o processo de desenvolver a consciência crítica sobre questões relacionadas à raça, etnia e racismo, que é importantíssimo esse processo de consciência crítica, compreendendo as estruturas que compõem esse racismo em nossa sociedade. Agora é interessante que vocês percebam algumas relações que nós vamos discutir que são importantes porque elas serão trabalhadas sobre o letramento racial crítico nesta reunião e na próxima. Então aqui vamos trabalhar o conceito que é uma tese de doutoramento da Lia Weiner, que traduz da antropóloga afro-americana Frances Twain, o qual cunhou o conceito de racial literacy como prática de leitura, uma forma de perceber e responder individualmente às tensões e hierarquias raciais da estrutura social, o que inclui o seguinte. Então, são seis percepções sobre a prática da leitura de letramento racial crítico. Primeiro, reconhecimento de valor simbólico e material de branquitude. 2. Definição do racismo como um problema social atual, em vez de um legado histórico. 3. O entendimento de que as identidades raciais são apreendidas em um resultado de práticas sociais. Essas 3 serão discutidas nesta reunião ainda. 4. A posse da gramática e um vocabulário racial que facilita a discussão de raça, racismo e antirracismo. 5.
capacidade de traduzir e interpretar os códigos e práticas racializadas de nossa sociedade. 6. Uma espécie de formas em que o racismo é mediado por desigualdades de classe, hierarquias de gênero e heteronormatividade. Tá? Então, agora, no próximo slide, a gente vai entender os 3 primeiros aspectos desse letramento racial crítico, que são os 3 princípios do letramento racial. O racismo não está somente no passado. Reconhecimento da branquitude. Racismo é mediado por desigualdades de classe, hierarquias de gênero e heteronormatividade, a interseccionalidade. Como esses princípios podem impactar nossa atuação no ambiente educacional? Preste atenção nesses três princípios, que o nosso ENA Prática de hoje vai trabalhar justamente esses princípios aí, tá? Esses 3 princípios aí serão discutidos no nosso ENA Prática de hoje. Então, o primeiro princípio, entendimento de que o racismo é um problema atual e não apenas um legado histórico. Esse legado histórico se legitima e se reproduz todos os dias. Se não for vigilante, o indivíduo acabará contribuindo para essa legitimação e reprodução. Importante salientar que o racismo não acabou ao fim da escravização. O racismo no Brasil se manifestou de várias maneiras ao longo da história, incluindo a escravidão e o racismo científico, que afirmava provas de que as pessoas negras eram inferiores, e por consequência as pessoas brancas superiores. Além disso, havia a crença de que negros e brancos conviviam de forma harmoniosa, o que levou à formação do que conhecemos como mito da democracia racial. Então, aqui são marcos que até hoje persistem relacionados a essa primeira relação que nós temos. O racismo é um problema atual. Vamos falar sobre o segundo agora? Racismo é o reconhecimento da branquitude. O indivíduo reconhece que a condição de branco lhe confere privilégios. Ele julga isso. O reconhecimento da branquitude, a branquitude é entendida aqui como uma construção sócio-histórica produzida pela ideia falaciosa, uma falácia, de superioridade racial branca, que resulta nas sociedades estruturadas pelo racismo em uma posição em que os sujeitos identificados como brancos adquirem privilégios simbólicos e materiais em relação aos não brancos. Então acontece o que nós estamos discutindo na reunião anterior. Então ele não vai se auto-identificar preto, negro, pardo, porque ele pensa que tem privilégios na branquitude. Então ocorre uma branquitude da sociedade. E isso impacta diretamente nas relações que nós temos, por um exemplo, de políticas públicas que favoreçam essa parcela da população. As pessoas brancas frequentemente não refletem sobre o que significa ser branco, uma vez que as discussões sobre raça costumam ser centradas nas experiências das pessoas negras. Isso leva a afirmações como: não vejo cor, só vejo pessoas. Ou todos nós somos iguais, justamente pela falta dessa reflexão. Então, as pessoas brancas, elas não querem refletir sobre o assunto e só tratam de maneira superficial, trazendo essas frases que eu coloquei para vocês ali. Agora, a interseccionalidade, uma vez sistematizada pela feminista norte-americana Kimberly Crenshaw, em 1989. Então, é um termo já um pouco antigo. É de 1989, já tem aí quase 30 anos aí, deixa eu ver, 99, 9, 19, 30 tem 37 anos aí. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 2 ou mais eixos da subordinação. Ela trata especialmente da forma pelo qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outros. Além disso, a interseccionalidade trata de forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, contribuindo sobre aspectos dinâmicos ou ativos de desempoderamento. Pode falar.
Professor, estava reparando aqui, na OBNEP, que teve esses dias na escola aqui, tinha lá colocar cor, né? Aí alguns alunos perguntaram para mim assim, que cor que eu sou, professor? O que você acha? Eu não sei, eu não posso dizer que cor que você é, né? Eu sou pardo, eu sou mais negro, eu sou branco. Eles fazem umas perguntas que às vezes até eles não sabem o que é, né? É complicado fica para a gente isso aí. Essa autodeclaração não é fácil mesmo, realmente é um tema muito interessante a ser abordado nessa temática aqui que vai permear as nossas reflexões durante toda a jornada, né? Como que é importante pensar como fazer a autodeclaração de maneira consciente, crítica, né? Como que é importante a valorização dessa, desse pensamento aí, como os estudantes podem se autodeclarar, sendo fidedignos a essa autodeclaração, né? Sem se basear na branquitude, por um exemplo, né? E eu achei que era até, estavam perguntando na brincadeira, e era sério, sabe? Falei, nossa, Uhum. o que eu falo agora, né? Fiquei quieto. Falar o É, quê? a autodeclaração, né? Complexo, né? Andréa, pode falar? Posso contribuir com um exemplo pessoal? Pode, claro. É assim, quando eu era criança, essas discussões não permeavam a escola de forma alguma. E eu tinha duas melhores amigas. Tenho amigas, ainda não são as duas melhores de hoje, porque crescemos, nos tornamos adultas e a vida, né, separa as crianças. Uma era negra, muito negra, com lábios, todos os fenótipos característicos, e outra extremamente loira, chegava a ter o olho azul e muito, muito, muito branca. E eu no meio. A cada vez que me perguntavam qual era a minha cor, eu não sabia responder. Até porque eu sou da época que a certidão de nascimento tinha a cor branca e preta. Eu tenho cor na minha certidão de nascimento, que está lá branca, mas eu não sou branca, né? Eu sou filha de um pai pardo com uma mãe polonesa. Então, hoje eu me considero parda, mas isso não existia na minha época. Então, quando me perguntavam que cor você é, eu falava, depende, perto de quem que você quer que eu sente. Se eu sentar perto da fulana, eu sou negra. Se eu sentar perto da fulana, eu sou branca. Acabava todo mundo dando risada. Mas é porque isso me acompanha na vida. Eu sempre tenho um bom humor para responder as coisas. E às vezes os alunos perguntam isso para mim. Aí eu falo: depende. Tua mãe acha que você é preto ou branco? Japonês ou italiano? Eu começo a brincar dessa forma e eles acabam indo procurar a autoafirmação em algum outro lugar, porque realmente o professor que falou agora está extremamente certo. É muito difícil para você dizer para o outro qual é a sua cor, qual é a sua raça e a qual lugar ele pertence. Que a gente não conhece o ponto de amadurecimento dentro da casa. Obrigada, é isso. Excelente contribuição, Andréa. Não, realmente é complexo esse assunto de ser discutido, sem sombras de dúvidas. Vamos agora para o Na Prática de hoje, gente. Então, na prática de hoje, após refletir sobre o impacto do racismo e letramento racial, vamos relacionar essas ideias ao ambiente educacional. Então, vocês são divididos em 4 grupos. Cada grupo vai ter um texto de apoio. Vocês devem ler o texto e identificar a relação dele com um dos princípios do letramento racial. Reconhecimento da branquitude, racismo não está no passado ou interseccionalidade. Um deles, tá? A relação dele com um dos princípios. Pensem em como essa realidade se reflete, sutil ou explicitamente, no dia a dia da escola. Criem coletivamente um único parágrafo que conecte o dado da reportagem, o princípio estudado e o impacto disso na escola. O relator fará a leitura do parágrafo para a turma. Então, dentro daquelas temáticas, dentro daqueles papéis que foram discutidos na reunião anterior, vocês devem escolher alguém para ser o relator, alguém para ser o redator e alguém para ser o gestor do tempo, organizar o tempo. Da atividade, alguma dúvida? Não? Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat ou na prática.
Aí, ó, tá compartilhado. Vou fixar aqui. Agora eu vou dividir em salas temáticas, tá? Dividir em salas temáticas. Previamente eu tinha dividido, mas sempre dá algumas mudanças na hora que você chega aqui. Então vamos lá. O grupo 1 é o grupo que fica na sala principal, tá? Então quem que vai ficar na sala principal? Cristina, Edeno, Elisângela, tem que ter mais alguém. A Wilson, tá? Grupo 2, sala 2, vai ser Clarice, Ananda, Nilceia, Priscila e Rosane. Grupo 3, Adinara, Luciano, Marcilene, Maria Marta. Daí, o último grupo. Ana Cristina, Andréa, Cleusa, Daliana e Maria Aparecida. Deixa eu só puxar aqui, eu vou colocar. Deixa eu só ver o grupo 3, acho que ficou com um a mais. É a Zelânia. Zelânia eu vou puxar lá pro grupo 1. Só um minutinho, Zelânia. Tá difícil puxar, não querem puxar. Não querem tirar a Zelânia aqui do grupo. Agora foi. Foi. Agora ficou todos os grupos com 5, tá? Deu certinho. Agora eu vou criar a sala temática, tá, gente? Vocês têm 15 minutos aí para as discussões, tá? Dentro do grupo. Podem compartilhar a tela, podem discutir, tá? 15 minutos. Serão abduzidos a partir de agora. Boa noite. Boa noite. Somos Vocês todos já nós. conseguiram ler o texto? Uhum.
Conhecimento. Quem vai ser o redator, o relator, o organizador do tempo, que eu esqueci o outro nome? Gestor de tempo, redator e relator. Eu posso escrever. Nossa. Eu fico de olho no tempo. Minha internet tá meio ruim aqui hoje. Chovendo muito. É um parágrafo, né, que a gente tem que... Temos que produzir um parágrafo. Deixa eu ler as orientações. Após a leitura do texto, elabore um pequeno parágrafo relacionando a situação apresentada a pelo menos um dos 3 princípios do letramento racial que estudamos. Aí os 3 princípios são: reconhecimento da branquitude, racismo não está no passado e interseccionalidade. Que o professor tinha acabado de explicar, né? Uhum. Aí vocês querem que eu pra leia o falar- texto? É para falar dentro A respeito- do contexto escolar? A partir desse texto aqui, ó, leia o texto a seguir adaptado, tá lá no grupo 1, né? Nós somos o grupo 1, né? Uhum. Leia o texto a seguir adaptado da reportagem do portal CNN para realizar a atividade. Aí o texto é: apenas 3 em cada 10 educadores têm autores negros na grade. Diz levantamento, Silvana Freire, da CNN, em Salvador. Ah, tá. Não vou ler todos esses dados aqui, não. Aí começa lá. Mesmo que 98% dos educadores achem importante debater sobre racismo, apenas 3 em cada 10 trabalham com autores negros em sua grade curricular. Segundo a pesquisa da Associação Nova Escola, uma organização de impacto social sem fins lucrativos, cedida com exclusividade para a CNN, o levantamento ouviu 1.854 educadores e a metade disse já ter presenciado situações de racismo em ambiente escolar. Cerca de 85% dos professores sabem que existe uma lei que exige a inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira na grade. Mas 6 em cada 10 professores não sabem ou afirmam que não existe investimento para a promoção dessas disciplinas em suas escolas. O levantamento mostra ainda que a preocupação em trabalhar o tema educação antirracista existe, de acordo com 67,21% dos educadores. No entanto, mais de 55% não souberam responder ou disseram não ter referências da pedagogia africana ou afro-brasileira em sua prática escolar. Aí, a partir desse texto, né, para que possamos elaborar um parágrafo dentro daqueles 3 aspectos lá: branquitude, reconhecimento da branquitude, racismo não está no passado e a interseccionalidade. O que nós entendemos dessa pesquisa? Dá para entender que, embora exista uma legislação, ainda não tem uma importância ou consolidação dos temas de antirracismo. O que vocês acham? Não é levado muito em conta, né? Não é ainda importante, né? Ali fala até dos autores, né? Eu sou educação física, a gente nem livro tem, né? Mas eu digo assim, os livros que vêm, que eu vejo que os outros professores têm que escolher, já vem, né? Não é nem o professor que opta, né? Ele opta dentro de uma gama de livros que já vem, né? Eu acho que teria, sei lá, tá relacionado mais com a branquitude, será?
por ser mais Eu rica, também né? acho, pois as referências brancas, que nem quando fala lá que eles sabem, até sabem sobre os temas, não trabalham com autores africanos, né? Trabalham mais com outros. Até pela maioria, né? Como são maioria, né? Isso acontece mesmo. Então a gente já pode colocar, é possível relacionar o texto. Vou lá escrever, espera aí. Possível relacionar texto com o reconhecimento da branquitude, né? Tá, peraí. Deixa eu ver onde que eu vou registrar. Aqui. É lá no finalzinho. Não sei, tá ficando dessa cor, não sei por quê. Não sei se vocês estão vendo. Tá. Deixa eu ver se... É possível. Peraí. Vou pôr lá na frente. Ou será que a gente tem que fazer uma cópia? Não, né? Não, porque tá por grupo ali, né? Cada um faz o seu, né? Relacionar. Fala de novo, prof, que eu já esqueci. É possível relacionar o texto com o reconhecimento da branquitude, né? Com o reconhecimento da branquitude. Isso, que é um dos 3 princípios do letramento racial. Branquitude, eu coloquei o. Sim. Branquitude. 1,1 dos 3 princípios do letramento racial. Aí a gente tem que justificar aí agora, né? 3 princípios do letramento racial? Isso. Acho que a gente podia colocar que a centralidade está nos autores e referências brancas, né? Sim. É uma referência dominante, né? Uhum. A gente vê até pelo grupo de professores, né? Na minha escola tem mais de 100 professores no colégio, tem só 3 negros. Deixa eu ver lá no meu colégio esse ano. É tratado como algo natural, né? Pode colocar como... Deixa eu ver, a gente colocou... Deixa eu ver. Assim. Referências curriculares são tratadas, não são. Nós temos 5 minutos, pessoal. Peraí, já... Tratar... Colocar assim, autores brancos, né? Considerar autores brancos. Com naturalidade. Como... Dá para pôr com... Naturalidade. Dá para pôr o quê, professor? Eu não vou... Não é tratado. Tem gente escrevendo aqui também. Tem? Tem um escrevendo embaixo ali. A Elisângela... A Elisângela, acho que ela está sem microfone. Ou... Ela está dando uma sugestão. Pode colocar. Pode pôr isso aí. Aham.
Porque há uma dominância, né, na produção e na circulação ali do conhecimento, é a maioria branca. Né? Dá para pôr ali o que ela colocou ali, ó. Pode ser. Uhum. Então, vou apagar e vou trazer lá para cima, tá, Elisângela? Isso. Vou apagar esse pedacinho aqui. Deixa isso aí, já tá. Aí já, acho que já ficou legal. Uhum. 3 minutos, pessoal. Beleza. Deu, né? Eu só vou justificar aqui. Deu praga. Deixa eu só mudar a cor, depois vamos ver. Isso. Aí. Ver se dá para mudar essa cor aqui. Aí, ótimo. Agora sim. Beleza. E quem vai falar? Quem vai falar vai ser o professor, a professora. Eu falo se precisar. Então tá, prof. Combinado. Beleza? Tranquilo. Vamos esperar o prof retornar. Um minuto. Professor. Oi, pode falar. Então, assim, eu tô sem câmera aqui, mas eu tô participando. Lá no início, no nosso mural, clica lá para link da atividade de grupo. Quando abre, vou lá no grupo 3, que é o nosso. Tem o nome de outras pessoas lá. A gente pode alterar aqueles nomes? Deixa eu ver lá. Já tem outras respostas, no meu caso? Deixa eu ver. Tá faltando o grupo 4, né? Que daí faltou outro. O grupo 4 tem. Não sei, nós éramos no 3. Nós éramos no 4, mas o 4 a gente conseguiu colocar lá a resposta. 4 deu certo. Deu, não tinha nada. Nós colocamos lá. Agora ali no 3
Eu entrando aqui, achei coisas. Eu não sei se posso apagar, não, né? Quem que tá ali no 3, gente? Alguém digitou no 3? Nós digitamos, professor, mas os nomes que estão em cima não são os nossos. Só que não tem nenhum nome agora que eu olhei aqui no meu. Então, joia, alguém já apagou. Beleza. Então, tá bom. No grupo, o grupo 1 não tem nome, o grupo 2 não tem nome, o grupo 3 não tem nome, mas não precisa ter nome, não precisa ter nome, que fique bem claro. Do grupo 4 não tem nome, tá? Então, tranquilo. Gente, então, agora vamos falar do link. Então, vamos falar do link primeiramente, tá bom? Então, vocês têm que acessar o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Compartilhando aí com vocês a tela, Google Classroom, turma NG. Então vocês vão lá em atividade, vocês vão procurar lá embaixo, atividade 2, caderno para implementação. E ao procurar o caderno para implementação, você vai descer aqui, ó, e vai clicar aqui no caderno para implementação, no Google Docs. Professor, que turma que é a nossa? NG. Então é isso. Para mim, eu estou aqui na turma NH. Pois é, Para mim, a turma errada, por um acaso, não é a turma que você tava na. Você pegou o link certinho da turma, Dinara? é possível. Você não tá na turma errada. Eu acho que sim. Eu fiz semana passada contigo e agora estou aqui de novo. Laia. Então, o senhor avise a Érica que eu entrei no grupo errado. Não, você pode entrar lá no. Entra agora na reunião dela lá e você consegue agora lá. Mas Então. pode falar que você tem a confirmação que estava comigo. Não sei como é que vai ser contabilizada essa presença tua. Pois mas eu fico presente 1 hora aí. É? O que depender de mim para verificar a tua participação, eu posso comprovar, mas não sei o que vai adiantar isso. Então tá, vou lá tentar conversar com ela para ver o que Isso. deu aqui. Beleza, obrigada, desculpa o transtorno. Professor, então, eu acho que eu estou na turma errada também, então, porque eu estou da Érica. Então você tem que entrar no link da professora Érica. Olha, veio esse link para mim aqui, entendeu? Veio esse link para mim entrar hoje. Pois é, esse link é o link da minha reunião, da turma NG. Nossa. Deixa eu ver lá, então. Veja. Aqui, gente, então, vocês vão entrar na turma NG, caderno para implementação. Todo mundo entrou ali? Tem alguma dúvida em até clicar ali? Não? Então vamos lá. Quando você clica ali, ele vai abrir isso aqui. Caderno para implementação. O caderno para implementação deve estar aqui na apresentação. Deve estar assim quando você abre ele. Você vai ter que vir aqui em registro na prática e colar o link aqui na reunião 3. Esse link que você colocou ali, professor? Isso, é o link que eu coloquei hoje. Tá? Agora. De baixo, ali, o último? Isso, o último link que eu postei. Todo mundo deve fazer isso. Todos os membros de toda a equipe daqui devem fazer isso. Professor, desculpa, dá para você repetir ali o processo que eu perdi ali me perdi. Qual parte? Na atividades ali. Não. Isso, você vai na atividade. Tá. Daí ele vai abrir a atividade 2. A atividade avaliativa 2. Isso. Daí na atividade avaliativa 2, você vai clicar em caderno para implementação. Deixa eu ver onde é que está aqui. Agora entendi. Daí eu vou clicar no meu nome aqui, né? Isso, onde tem teu nome, lá, caderno para implementação do teu nome.
Daí ali ele vai abrir essa tela que eu estou mostrando aqui. Ah, tá. Agora peguei. É que eu não preenchi aquele formulário. Não, mas não importa ter preenchido, aqui é da equipe, tá? Então é do grupo. Não importa. É o mesmo link. Tá. Gente, então, copiaram o link aí, deu certo? Ô, Agora, professor, desculpa interromper, só deixa eu perguntar uma coisa. O link é o link lá do início dessa atividade ou é com o texto, o parágrafo que o meu grupo lá, que o nosso grupo fez? eu vou copiar e colar novamente o link aqui para quem tiver alguma dúvida. Ó. Vou copiar o link, é esse link aqui, ó. Esse link aqui preenchido por todo mundo, ó. Link postado agora às 21h11. É esse link. Eu acho que ele é todos juntos, né? São todos juntos, né? São todos juntos, é um Google Docs, né? É o único, né? Uhum. Sim. Prof, é na prática reunião 3, né? Isso, na prática, reunião 3. É ali que vocês Mas no link ali você tem que procurar o número do teu grupo ali para pôr. Não precisa. Não precisa. Não sei que você queira ali, mas não tem importância. Isso é irrelevante, tá? Importa vocês postarem o link lá, que daí ele dá acesso a todos os formulários lá, né? Então, tá tranquilo. Ok, gente. Então agora nós vamos começar as apresentações dos grupos para a discussão nossa que nós temos agora. Então eu vou compartilhando aqui tela. Se alguém quiser compartilhar em cima do meu compartilhamento, também sinta-se à vontade, tá? Vamos lá. Não é este. É esse aqui. Então eu vou começar pelo grupo 1, tá? Seja preparado, grupo 1, para apresentar. Pode falar já, Paulo? Sim, Ravios, pode falar. Então, nosso texto era esse, né? Que o título de uma pesquisa que apenas 3 em cada 10 educadores têm autores negros na grade, né? Através de um levantamento que eles fizeram. Aí a gente relacionou com o reconhecimento da branquitude, né? Um dos 3 princípios de letramento racial, né? A pesquisa revela, então, né, um descompasso, né, onde tem, apesar de um interesse em educação antirracista, a maioria dos educadores não inclui autores negros na grade, evidenciando o reconhecimento da branquitude na manutenção do currículo. Essa realidade se reflete na escolha de livros didáticos e registro de classe RCO, perpetuando a não utilização de referenciais afro-brasileiros por falta de materiais e formação. A gente até discutiu que também como são maioria, né, os autores negros são minoria, e não há uma divulgação assim muito, né, como há uma maioria branca, acaba se fazendo esse reconhecimento da branquitude, né, teria que ter uma maior divulgação até, né, porque até eu comentei que quando os livros a gente vem, a gente tem um número ali de livros, né, eu, educação física, não tenho, né, mas as outras disciplinas a gente vem os números, vem já 4, 5 escolhas, você escolhe dentre aquelas, né, e a gente discutiu que é pela maioria mesmo, né, que acaba acontecendo esse fato ainda. Perfeito, excelente contribuição, excelentes observações. Está anotado aí, anota aí para melhorar isso daí, com certeza precisa melhorar. Parabéns pelos apontamentos do grupo. Grupo 2 agora, gente. Eu terminei de responder ali depois que a gente saiu da sala, então eu posso fazer ali a leitura, e se as meninas quiserem contribuir, tá? Ali o assunto é que 21% dos docentes do ensino superior
são negros, e pensando que 55,5% da população se autodeclara preta ou parda. Então, há ali uma incongruência, assim, não está batendo os dados, né? E daí a gente colocou que, para a equipe, a gente sabe que existe uma série de fatos, né, que podem impedir a chegada de pessoas à universidade, mas a gente, como nós ali, pensando nessa questão de reconhecimento de branquitude, né, a gente não sabe, de fato, quais são todos os fatores, a gente não vivenciou isso na pele para colocar de uma maneira exata, então por isso que a gente coloca ali. Essa análise é difícil, a princípio, para a equipe de realizá-la, por conta da não vivência dessa realidade imposta às integrantes ali do grupo. Mas a gente entende também que a desigualdade, ela está atrelada a esse fato, a esse dado, da não presença de pessoas pretas ou pardas no ambiente universitário, como professores, principalmente, assim como dentro da escola de nível fundamental, né, ensino médio. Então, a gente entende que isso também se deve ao fato de estudantes brancos terem oportunidades diferenciadas em relação a estudantes tanto indígenas como pretos, como pardos, e começa pela questão de pertencimento, tipo, eu posso ocupar esses espaços, e de autoestima. Então, já parte desse ponto, que é um dos primordiais ali. Então, a gente associa isso à interseccionalidade, que tem a ver com a questão da desigualdade, e também a nossa resposta, ela está atrelada ali ao reconhecimento da branquitude. A gente não tem como dar uma resposta 100%, porque a gente também ainda não está nesse lugar para falar de fato, assim, com toda certeza, mesmo a gente entendendo toda essa questão, né? Se as meninas quiserem contribuir. Excelente contribuição. Pode falar, Nilceia. Professor e colegas, a gente, né, como a gente colocou ali, a gente não vive na pele, né? Mas o que a gente observa tanto nas nossas escolas, eu tenho, antes eu tinha residência pedagógica, agora eu tenho o PIBID na minha escola na parte de história. E eu contando para as meninas, de todos os anos que eu venho, acho que desde 2016, nesse trabalho, eu nunca tive um residente ou um pibidiano negro. Não tive. Nem pardo, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, o que a gente vê? A questão da procura deles, né? E como a gente colocou, a gente não vivencia na pele o porquê do não eles estarem indo ou procurando a questão dessa ida deles ao centro acadêmico, né? Ao estar nas escolas, ao estar nas faculdades, mestrado e doutorado. Até porque o que a gente está vendo bastante é a diminuição de faculdades na parte da educação, né? Então, estão muitos cursos fechando, né? Seria isso, prof. Perfeito, excelente contribuições aí do grupo. Bem reflexivas as ações que vocês propuseram aí dentro da temática. Parabéns, equipe. Equipe 3 agora. É que o arquivo estava com aquela moça que saiu, era para ela que ela estava no grupo errado, aquela primeira, e ela que ia falar. Agora, quem que vocês vão escolher para falar agora, então? Não sei quem que sobrou aí. Acho que somos só nós dois. Eu também. Então fala. Marceliane. Acho que os outros eram Eu. Dá para descer um pouquinho mais ali?
Então, o nosso fala sobre a disparidade, né, nos índices de atraso escolar e a questão da disparidade ali que tem distorção, né, série e idade série. E fala no texto que entre os negros ali há uma distorção ainda maior, e entre os gêneros também, né, que é mais entre as meninas do que meninos ali. Então, isso o que a gente concluiu ali, que essa disparidade tem a ver ali, não é uma coisa atual, né, mas é um reflexo já de uma coisa bem antiga, né, de um racismo estrutural que limita o acesso a recursos e a permanência escolar desses grupos que são minorizados. E aí mais para frente a gente colocou que no contexto escolar, e isso nos desafia a reconhecer que muitos estudantes enfrentam barreiras que vão além da aprendizagem, exigindo práticas pedagógicas inclusivas, acolhedoras e comprometidas com essa igualdade, né, para tentar garantir oportunidade real de sucesso escolar para todos, né, e já é uma coisa assim que não é de hoje, né, então é um desafio muito grande para a gente tentar superar isso daí. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Perfeito, excelente contribuição aí, perfeita a colocação de vocês. Agora vamos para o grupo 4. Grupo 4 somos nós. O nosso texto, ele fala sobre a conclusão da educação básica, Todos pela Educação, divulga estudos sobre avanços e desigualdades na última década. É um texto recente, de 11 de 2025, que traz bastante dado em estatística. Até recomendo para quem tem ensino médio para trabalhar sobre a questão das cotas raciais, porque aqui mostram dados que são recentes e explicar, né, o porquê das cotas, uma questão histórica. Então, a gente colocou o seguinte, que o texto evidencia o princípio também da interseccionalidade, mostra as desigualdades da educação não são explicadas por apenas um fator, mas a combinação de diferentes características, como raça, gênero e condição socioeconômica. Os dados revelam que jovens pretos, pardos e indígenas apresentam taxas menores de conclusão no ensino médio em comparação aos jovens brancos e amarelos, enquanto homens e mulheres enfrentam desafios distintos para permanecer na escola. O estudo demonstra, né, que o racismo não está no passado. Então, aí cai nós ali na questão do princípio do letramento racial, né, no item 2, que o racismo não está no passado, já que as diferenças raciais continuam impactando o acesso e a permanência na educação, evidenciando a necessidade de políticas que promovam maior equidade. Acho que é interessante aqui a gente destacar que essa discussão ela tem que ser retomada, acho que no dia a dia do ambiente escolar, né? Porque não apenas pais, alunos, mas às vezes colegas de profissão também desconhecem essa realidade, desconhecem essa estatística, esses números. Então, trazer essa discussão hoje, eu achei assim, extremamente importante, de você mostrar. Eu comentei com as meninas no meu grupo, eu trabalho numa escola aqui em Curitiba, e às vezes eu vejo, mesmo estando na periferia, que eu estou 30 anos numa mesma escola na periferia, a quantidade de alunos ainda que têm acesso, que concluem o ensino médio e que vão para o ensino superior ainda de crianças negras, é assim, ínfimo perto dos outros. Então, assim, é algo que a gente tem que discutir, tem que mostrar, tem que deixar claro, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, é tudo igual. Não, não é tudo igual. O acesso não é igual, a história não é igual. Então, hoje a gente ter dados assim como esse, dessa matéria na mão, assim, para discutir, é extremamente importante. Perfeito, excelente análise, Ana. Perfeito pelas suas considerações aí, totalmente de acordo com o proposto. Gente, então vamos em frente agora. Próximo assunto a discutir, parabéns a todos que participaram, efetivamente. Agora nós vamos falar de RAF, tá? Vamos falar de RAF. Então, vou postar para vocês aqui o primeiro RAF. Devem estar logados com @escola, devem fazer bem feitinho a atividade. Lembre que o RAF ele é assim, a atividade avaliativa do RAF. Ele contabiliza as 5 maiores notas dos RAFs feitos, então você não pode deixar de fazer, porque senão ele vai
ele vai desconsiderar um RAF que você fez. Então não pode, tem que fazer os 6 para descontabilizar a pior nota das feitas, das realizadas. Fique bem claro, é isso que é a interpretação de como acontecerá o RAF aí. Devem estar logados com a roupa escola e podem fazer. Qualquer problema aí, me avisem, tá bom? Mas tentem não intervir muito para ter a participação efetiva dos colegas aí em um momento de silêncio. Professor, desculpa incomodar, mas o meu não está abrindo e eu estou logada com a Home Escola. Eu clico lá, RAF, e ele não vai para frente, ele coloca que não pode ser, não pode abrir, uma coisa assim. Então, espero que todos funcionem. Nós temos aquele probleminha no RAF que já aconteceu na primeira jornada. Então, tente logar. Pablo, meu aconteceu isso aí, daí eu cliquei lá no travou, clique aqui, ele recarrega e daí liberou o meu, pelo menos. Veja nisso aí, se você consegue o travou. Com a colega da turma anterior também ele fez a mesma coisa. Travou, daí foi em travou, clique aqui, ele destravou. Professor, poderia colocar, por gentileza, novamente o link do RAF no chat? Eu perdi a conexão por 2 ou 3 vezes seguidas e ele não está fixado. Obrigada.
Pablo, professor, eu não estou conseguindo fazer aqui, não estou entrando. Eu tentei um outro navegador, não tá abrindo para mim. Tenta ver se você consegue acessar então amanhã, ver se você consegue. Tenta novamente amanhã. Se não conseguir, me manda um print no grupo do WhatsApp. Você vai compartilhar esse link aqui ou eu salvo ele? É melhor se salvar. Ele está disponível no material de sala. No material de sala, está nos slides do RCO. Tá? Eu vou salvar aqui, então, e vou tentar fazer. Qualquer coisa me mande um WhatsApp, como por que você não está tendo acesso, né? E daí eu encaminho para as tutoras. Tá, beleza. Ó, tá tudo travando aqui. Fala, Nilceia. Não, professor, deu certo e eu só queria agradecer ao professor pela dica que eu não tinha visto que embaixo tinha para carregar lá. Muito obrigada, prof. É que você clica tudo muito. Concluíram, gente? Tem alguém concluindo? Não? Podemos ir em frente, então? Se tiver alguém com alguma dúvida, só dá um grito aí. Então agora sua voz transforma. Vou compartilhar o link com vocês. É importante, um minutinho aí para vocês fazerem. É importante para o crescimento do GE. Perfeito, gente. Todo mundo terminou aí? Podemos ir em frente? Então, nosso Saiba Mais, nosso último slide é o Saiba Mais, sugestões para aprofundar seus conhecimentos abordados nessa reunião. Os marcos legais da exclusão, o vídeo da DR Mori Cida Bento explica o que é Pacto da Branquitude, Cida Bento, Pacto da Branquitude, da Companhia de Letras, e a Bárbara Karine Pinheiro, como ser um educador antirracista para familiares e professores do São Paulo Planeta 2023, bem atual. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma situação aí?
Não, tranquilinho? Tudo bem? Então vamos fazer o print, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, ainda dá tempo de vocês perguntarem. Fazer o print, então. 1, 2, 3 e foi. Gente, se vocês não têm mais nenhuma situação, boa noite, bom descanso, boa semana de trabalho para vocês, tá? Fiquem bem. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.